por que o bombardeiro mais avançado do mundo não tem cauda? Isso não é só uma peculiaridade de design, mas uma pista. Uma pista de como o B-2 Spirit se tornou o avião de guerra mais invisível do mundo. Se você o olhar por trás, falta algo. Sem estabilizador vertical, sem leme, sem cauda, como você veria em um caça normal ou em um avião comercial. E essa peça que está faltando não é por acaso. Esse é justamente o objetivo. Porque toda borda reta em um avião reflete ondas de radar. E se você estiver voando bem dentro do território inimigo, como Moscou ou Pequim, você não quer ser visto de jeito nenhum. O B-2 não é projetado para velocidade. Ele é projetado para o silêncio. No radar, em varreduras térmicas, até mesmo para o olho humano. Mas aqui está o detalhe. Remover a cauda tornou quase impossível voar. Então, como eles resolveram isso? E por que outros países não construíram nada parecido? O B-2 Spirit não se parece com nenhum outro bombardeiro do mundo. Sem cauda, sem ângulos agudos, apenas um triângulo liso e plano cortando o céu como uma sombra. Ele entrou em serviço em 1997, mas suas origens remontam à Guerra Fria. Construído pela Northrop Grumman, ele foi projetado para voar até o coração do espaço aéreo soviético sem jamais ser visto. A Força Aérea dos Estados Unidos queria um avião que pudesse lançar armas nucleares sem ser detectado por radar, infravermelho ou satélite. Esse objetivo teve um preço alto, mais de 2 bilhões de dólares por aeronave, apenas 21 foram construídos e hoje apenas 20 permanecem operacionais. O B-2 é tão caro e complexo de manter que geralmente é mantido em hangares com controle climático na base aérea de Whiteman, no Missouri. Mas o que torna o B-2 especial não é o custo. É a capacidade dele. O Spirit transporta bombas convencionais e nucleares. Ele pode voar mais de 6.000 milhas náuticas sem reabastecimento e mais de 10.000 milhas náuticas com um avião-tanque. Sua envergadura é enorme, 52 metros de largura, mas ele é assustadoramente silencioso no ar. E graças ao seu perfil furtivo, ele pode se aproximar de alvos inimigos de alto valor, como bunkers reforçados ou lançadores de mísseis móveis, sem disparar alarmes de radar. Mas isso é o que o torna ainda mais único. Somente os Estados Unidos possuem esse avião. Nenhum outro país na Terra jamais construiu algo parecido com isso. E a maior pista visual de que você está olhando para algo diferente é a ausência da cauda. Porque o formato do B-2 não segue as regras normais de voo. Ele foi construído com um objetivo em mente, não ser visto. Então, para entender por que a cauda teve que ser removida, precisamos entender o que uma cauda realmente faz e por que aeronaves furtivas não querem ter nada a ver com ela. A maioria dos aviões tem cauda. Não é opcional. É assim que você mantém o avião estável. Aqueles estabilizadores verticais e horizontais na parte de trás ajudam a direcionar a aeronave, mantê-la nivelada e impedir que ela gire fora de controle. Pense nisso como as penas de uma flecha. Sem elas, o voo se torna imprevisível. Mas no B-2 essas superfícies estabilizadoras foram removidas, e isso é totalmente intencional. E por quê? Radar. Caudas tradicionais criam bordas afiadas e superfícies verticais. Essas refletem o radar de volta à fonte, fazendo a aeronave surgir como clarão nas telas inimigas. A principal missão do B-2 é infiltrar-se em espaço aéreo hostil sem ser detectado, e qualquer coisa que reflita radar, especialmente superfícies verticais, é uma desvantagem. Os projetistas da Northrop Grumman optaram por uma abordagem radical. Eles eliminaram completamente a cauda e construíram a aeronave como uma asa voadora. A asa voadora é exatamente o que parece apenas a asa, sem fuselagem sobressaindo nem cauda na parte de trás. Apenas uma superfície lisa e contínua de ponta a ponta. Toda a aeronave é moldada para desviar o radar em todas as direções, não para refletir de volta. A ideia não era nova. Lá nos anos 1940, Jack Northrop, sim, o mesmo Northrop, experimentou bombardeiros sem cauda como o IB-35 e o IB-49. Eles pareciam futuristas, mas a tecnologia para controlá-los não existia naquela época.
Sem computadores de bordo, eram instáveis demais para voar com segurança. 40 anos depois, os sistemas digitais de controle de voo finalmente tornaram esse sonho possível. O formato sem cauda do B-2 não serve só para se esconder do radar. Ele também reduz o arrasto, permitindo que o bombardeiro fique mais tempo no ar. Essa superfície lisa corta o ar sem a turbulência das aletas traseiras. As entradas de ar dos motores ficam bem embutidas no interior da asa. Até o escapamento é oculto e protegido para diminuir a assinatura térmica e evitar detecção por infravermelho. Cada ângulo, curva e superfície do B-2 foi projetado com foco na furtividade. Mas remover a cauda teve um custo. O avião se tornou aerodinamicamente instável. Na verdade, sem ajustes constantes, ele cairia do céu. Então, como o B-2 realmente se mantém no ar? É nesse ponto que surge a próxima genialidade. Software que pensa mais rápido que qualquer piloto. A verdade é a seguinte: sem computadores, o B-2 nem sequer voaria. O design de asa voadora sem cauda é naturalmente instável. Ele não quer voar reto. Ele não quer se manter nivelado. A maioria dos pilotos teria pouca chance de controlá-lo manualmente, especialmente em altas velocidades e altitudes elevadas. É aí que entra o fly-by-wire. Fly-by-wire significa que o piloto não controla diretamente as superfícies da aeronave. Em vez disso, cada movimento do manche ou do pedal do leme vai para um computador de voo. O computador calcula o que o avião deve fazer e envia sinais para motores que ajustam as superfícies de controle na asa. Estamos falando de centenas de pequenas correções a cada segundo. Se o nariz subir muito, o computador ajusta os elevons que unem profundor e aileron para corrigir a inclinação. Se houver guinada à esquerda, ele pode abrir o spoiler da asa direita para desacelerar e corrigir a direção. O piloto comanda, mas o computador faz todos os cálculos difíceis na hora. E como o B-2 não tem estabilizadores verticais, ele precisa ser criativo na forma como faz curvas e mantém o equilíbrio. Ele usa algo chamado lemes divididos, que são painéis no bordo de fuga da asa que se abrem como conchas. Eles geram arrasto de um lado da aeronave, auxiliando na guinada sem necessidade de riva. Também existem spoilers que se levantam para interromper o fluxo de ar e desacelerar uma asa durante uma curva, dando à aeronave uma rotação controlada. Até o empuxo dos motores integra a direção. Se mais potência for aplicada ao motor esquerdo do que ao direito, isso faz com que o bombardeiro vire para a direita, como remar mais forte de um lado de uma canoa. Tudo isso é controlado pelo computador central de voo da aeronave, usando sensores, giroscópios e algoritmos que constantemente preveem e corrigem instabilidades antes mesmo que o piloto perceba que algo está errado. Não é apenas inteligente, é essencial. Sem esse sistema, até mesmo uma pequena turbulência ou um vento cruzado poderia fazer a aeronave entrar em uma rolagem incontrolável. Mas com ele, o B-2 desliza suavemente, até graciosamente pelo céu. Sua maior força é a evasão de radares. Como não há estabilizador vertical nem ângulos agudos, as ondas de radar não retornam ao radar de origem. Em vez disso, elas se dispersam em outras direções. Isso torna o B-2 praticamente invisível para a maioria dos radares convencionais. Sua seção reta radar é comparada à de uma grande ave ou a um pequeno rolamento. Não por ser pequeno, mas porque é assim que aparece no radar. Até radares avançados só detectam um sinal vago e, quando ocorre, geralmente já é tarde demais. Depois tem a altitude. O B-2 voa alto, normalmente acima de 50 mil pés. Dessa altura, ele observa e ataca sem se aproximar das defesas inimigas. E como ele não precisa desviar do radar voando baixo pelos vales ou seguindo o relevo, pode economizar combustível, voar em linha reta e permanecer no ar por mais tempo. Depois tem o alcance. Com um único tanque de combustível, o B-2 pode percorrer mais de 6.000 milhas náuticas. Com reabastecimento aéreo, ele pode circundar o mundo. É por isso que os Estados Unidos podem lançar uma missão a partir do Missouri, lançar bombas no Oriente Médio e retornar sem nunca pousar no exterior. A aeronave também pode transportar 18 mil quilos de armas, tanto convencionais quanto nucleares.
O compartimento de bombas foi configurado para acomodar bombas inteligentes, bombas anti-bunker e mísseis de cruzeiro furtivos. Em uma missão real, o B-2 não simplesmente se infiltra. Ele atinge o alvo e some de novo, às vezes antes dos comandantes inimigos notarem que algo se aproximava. Tudo isso sem atirar de perto. Sem combates aéreos, sem iscas térmicas, apenas precisão à distância. E essa capacidade de esferir força avassaladora sem ser detectado é isso que faz do B-2 mais do que apenas um bombardeiro. É um fantasma com dentes. Mas apesar de toda sua furtividade e precisão, o B-2 não é perfeito. Vamos começar pelo óbvio. É extremamente difícil de pilotar sem computadores. A aeronave é aerodinamicamente instável por natureza. Se o sistema de controle de voo falhar, o avião se torna quase impossível de controlar. Não há sistema manual de reserva. É o software ou nada. Depois tem o custo. Cada B-2 custou cerca de 2,1 bilhões de dólares para ser construído, mais do que a maioria dos contratorpedeiros da Marinha, mas isso é só o começo. Manter um B-2 é como manter um supercarro em condições de ir para o espaço. Cada voo exige horas de manutenção. O revestimento furtivo, chamado RAM, ou material absorvente de radar, deve ser verificado e reaplicado com frequência. Mesmo uma pequena rachadura ou desalinhamento de painel pode aumentar a assinatura de radar da aeronave. Ela exige hangares especiais com controle climático. Por quê? Porque umidade e poeira podem danificar a superfície furtiva. A tinta não é só tinta, ela faz parte da invisibilidade. E ainda há a questão da manobrabilidade. O B-2 não é rápido. Ele voa em velocidades subsônicas, cerca de 630 milhas por hora ou 1.010 km por hora. Isso é mais lento que a maioria dos caças, e até que bombardeiros antigos da Guerra Fria, como o B-1 Lancer. Ele também não faz curvas fechadas. Não há manobrabilidade para combate aéreo aqui. Ele foi feito para voar em linha reta, voar alto e longe. E por fim, a visibilidade. Em operações diurnas contra um céu limpo, o B-2 pode ser avistado visualmente. Ele não é totalmente invisível a olho nu. E uma vez detectado, ele não possui armas defensivas a bordo. Sem canhões, sem mísseis, apenas contramedidas e manobras evasivas. Então, embora seja praticamente intocável em uma missão furtiva, ele fica vulnerável se for pego de surpresa ou voar sozinho no espaço aéreo inadequado. Por isso, as missões são planejadas com cuidado, muitas vezes à noite, com apoio total de aviões-tanques, satélites e meios de reconhecimento. A força do B-2 é a invisibilidade, mas isso tem um preço alto e envolve grandes riscos. O B-2 Spirit também não vai voar para sempre, mas seu sucessor já está nos céus, o B-20 e um Raider. À primeira vista, o B-21 parece quase idêntico. Mesma asa voadora, mesmas curvas suaves sem cauda. Mas por baixo da superfície é uma nova geração. Desenvolvido pela Northrop Grumman, o B-21 foi oficialmente revelado em 2022. Ele foi projetado para ser menor, mais barato e mais fácil de manter do que o B-2. Enquanto o B-2 exigia peças sob medida e hangares com controle climático, o B-21 utiliza sistemas modulares e revestimentos que podem ser substituídos de forma mais rápida e barata. O B-21 também foi desenvolvido pensando na China e na Rússia, sendo capaz de atingir alvos em profundidade em zonas de alta ameaça com maior capacidade de sobrevivência. Os testes de voo começaram em 2023 e a Força Aérea dos Estados Unidos planeja comprar pelo menos 100 radares. Isso é 5 vezes mais do que o número total de B-2 já produzidos. Mas, mesmo enquanto o Raider decola, seu design deve tudo às lições aprendidas com o B-2. Mesmo perfil fantasmagórico, mesma asa voadora e ainda sem cauda. Porque, no futuro da guerra, ser visto é a maior fraqueza de todas. Então, por que o bombardeiro B-2 não tem cauda? Porque nunca foi feito para ser visto. A cauda de uma aeronave reflete sinais de radar. Ela dá ao inimigo um lugar para travar o alvo, um lugar para mirar e um lugar para atirar. O B-2 não te dá essa chance.
Sua forma desvia as ondas de radar, sua superfície as absorve, seus motores ficam bem no interior da aeronave e toda a sua rota de voo é projetada não para impressionar, mas para desaparecer. O que lhe falta em agilidade ou velocidade, ele compensa com alcance e silêncio. Ele não precisa voar rápido, só precisa voar sem ser visto, e ele consegue. Há mais de 30 anos, ele é a única aeronave no mundo capaz de voar diretamente em espaço aéreo defendido e lançar bombas de precisão sem jamais ser rastreado. E agora, com o B-20 e um Raider a caminho, esse legado continua sem cauda e com ainda menos rastros. Mas agora queremos ouvir você. Você acha que outros países algum dia vão conseguir alcançar e construir algo para igualar o B-2? Será que um nível de furtividade assim está avançado demais? Conte pra gente nos comentários, e se quiser ir além e apoiar o canal diretamente, junte-se à frota. Você recebe distintivos de fidelidade, respostas prioritárias e ainda nos ajuda a divulgar mais histórias reais de aviação e do mundo marítimo. Clique em juntar-se no nosso canal e venha com a gente. Obrigado por assistir. Fique discreto.